Paz e graça, boa tarde a todos. Prazer renovado e também uma responsabilidade, né? Aqui nesse lugar, nós temos ouvido palavras fortes que nos remete para uma ação. Nós não podemos ouvir o que nós estamos ouvindo aqui e voltar para praticar as mesmas coisas que nós estávamos acostumados a praticar, né? Há uma responsabilidade. Estamos pisando em lugar santo, lugar de temor, e não é pouco a responsabilidade que aqui vem. Várias pessoas já falaram aqui. Eu acredito aqui até que não haveria necessidade de nós ficarmos aqui compartilhando. Não sei se vai ter a nossa alfoge, como a gente fala lá no sertão, vai ter capacidade de carregar tudo que nós estamos colhendo aqui. Então, há uma responsabilidade. Seria bom que nós pudéssemos ter um espaço de tempo para poder absorver mais coisas e assim poder não perder nada do que está sendo dito aqui. Mas o meu assunto foi estabelecido que é liderança fraca. Apesar de eu ter um peso enorme pela família, eu resolvi ter olhado com bastante cuidado para o lado da liderança da igreja e tenho visto um caos, né? Pessoas que tomam um título, se colocam à frente de rebanhos de pessoas e têm conduzido eles para um caminho totalmente contrário àquilo que o Senhor tem procurado mostrar na sua palavra. Incrível como, com a palavra na mão, pessoas estão se perdendo. A minha inquietação vem do fato de que essas pessoas, elas estão enganadas ou elas fazem isso porque não têm temor? Né? A pergunta é essa. Então, a liderança fraca, eu ouvi Abnério falando também nesse assunto aqui. Ele falou sobre o governo da igreja plural, né? Citou mais esse fato. Eu não vou me ater muito a isso, mas vou me ater mais o indivíduo que assume a responsabilidade de estar na frente. Eu vou procurar mostrar, eu não tenho tempo suficiente para falar de todos, mas pelo menos usar um ou dois exemplos de pessoas que estão registradas na palavra e que foram líderes e se posicionaram de uma maneira clara, nos dando exemplo de como nós devemos liderar. Né? A palavra é muito clara, ela mostra muito claro como um líder deve se comportar diante. É uma responsabilidade enorme. Tiago revela que aqueles que estão se colocando nessa posição vai carregar um fardo maior. Ele tem, além de dar conta da sua vida, da vida de muitas outras pessoas. Então é um cargo que não é fácil e alguns têm brincado com esse encargo. Então, irmãos, nós vivemos uma época de franca decadência moral. O mundo tem se exposto a um envolvimento extremamente comprometedor, né? Nem sempre isso pode ser resolvido de uma maneira fácil. Nós temos ouvido aqui e temos entendido que isso há de acontecer. A palavra nos diz, a profecia nos diz que isso deve acontecer. Claro que nós não vamos ser cínicos e deixar, não vai ter que acontecer, é profético, então deixa para lá, não tem problema. Não. Nós temos uma parte nisso e esse confronto ele é inevitável. Esse confronto é inevitável. Em alguns pontos nós já vemos eles acontecendo, mas é um confronto inevitável, né? Então, a igreja aqui, de Cristo aqui no Brasil tem experimentado, talvez fala de um crescimento, o Marion teve aqui, falou de um crescimento. Eu estava outro dia na internet, falando aqui que no Vale do Paraíba, aqui, o crescimento foi de 65% de evangélicos só aqui no Vale do Paraíba, né? Enquanto que a igreja chamada católica, ela reduziu o número. Mas quando nós olhamos a qualidade desse crescimento, aí nosso coração fica temeroso. Crescendo como? Para onde? E isso em vez de nos alegrar, pelo menos a mim,
me inquieta. Que crescimento é esse que nós vemos o número de divórcios dentro da própria congregação aumentando, de separação, de filhos de líderes fazendo coisas lá. A gente trabalha com uma casa de recuperação e muita gente, filho de pessoas que nasceram em lares evangélicos, estão jogados nas drogas, na dependência do álcool, tudo. Então, são situações que é difícil acreditar nesse crescimento. Talvez o crescimento nominal, né? É como um vasto lago, porém muito raso. Não tem raiz, não tem fundamentos, e por isso esse crescimento, pessoalmente, não acredito no crescimento do ponto de vista daquilo que a gente espera como igreja de Jesus Cristo na Terra. Porque a palavra ela tem um poder transformador, uma autoridade de mudar a vida das pessoas. E como o irmão falou aqui, não é uma questão de ver no outro, é uma questão de experimentar essa realidade. A palavra muda. Não se pode ouvir a palavra e continuar sendo o mesmo tipo de pessoa. E isso é um quadro que nós vemos claramente na igreja. Por quê que a palavra de Deus ela não está sendo recebida com a autenticidade que quando ela é transmitida? Minha conversão foi lendo a Escritura. Ninguém pregou a palavra para mim, eu apenas li a Escritura em casa e fui para um lugar, procurar um lugar para batizar. Porque, na verdade, eu procurava um lugar, eu esperei que eu encontrasse uma igreja só, lá na cidade de Feira de Santana. Só que eu vi vários nomes, aí começou a minha confusão. Falei, mas para onde eu vou? A Bíblia diz que tem uma igreja em Éfeso, uma igreja em Corinto, e eu estou vendo aqui cada uma com um nome diferente. Dali já começou as minhas interrogações, já começou no início da decisão. E aí, não achei resposta para isso, ingressei numa denominação. Depois de longos anos lá dentro, entendi que não era o lugar que eu poderia continuar caminhando e crescendo. E aí me afastei e depois conheci esse projeto dos irmãos aqui há mais de 20 anos atrás. Nós andamos lá em Feira, nesse mesmo passo, buscando encontrar Cristo, né? Não procurando encontrar uma religião, mas procurando encontrar Jesus na vida das pessoas. E aqui a gente pôde tocar nessa realidade e poder viver um pouco mais sobre isso. Nós temos um grande desafio. Uma das maiores lacunas no crescimento sadio da igreja atualmente é a formação de líderes. O que nós vemos de líderes na igreja de hoje é algo assustador. Lá na cidade nós vemos isso com o coração doendo. Eu ando com alguns pastores, nós temos lá algumas reuniões de pastores, eu ando com alguns, toda segunda-feira eu sento com alguns pastores. Nós temos essa afinidade. E todo dia nós estamos sabendo notícias as mais terríveis. Pessoas que estão vivendo dentro da liderança da igreja. É uma coisa assustadora. A gente nem conta isso para o rebanho. O rebanho não sabe. Eu que ando com os pastores sei o que exatamente acontece na vida de muitos desses líderes. Estão indo ao púlpito pregar a palavra para as pessoas sem um mínimo de temor, de tremor e de vida de Cristo para passar. É apenas uma agremiação onde as pessoas são iludidas com movimentos. Esses dias estava lá na rádio, a gente tem um programa na rádio, nossa rádio comunitária na cidade, e alguém, desses líderes, colocou uma propaganda falando que as pessoas precisavam ter o poder de Moisés, e que lá eles estavam passando a vara de Moisés para quem quisesse ir lá para ter poder. Brincadeira, né? Pensou, o cara vai lá, pega a vara e já sai com o poder de Moisés. Então, assim, é casos chocantes, assim, isso dói no coração, porque as pessoas, elas estão iludidas com isso, e elas estão indo em busca disso, né? Mas onde vem esse problema da falta de líder? Vem de famílias deformadas. Famílias deformadas. Produzindo pessoas deformadas que se transformam em líderes deformados. A desintegração da família tem produzido um quadro realmente desafiador para a igreja hoje. Se a igreja não olhar com cuidado para esse lado, ela não vai encontrar pessoas que possam dar sequência a esse trabalho como igreja. É na família que nasce o obreiro, né?
que nasce o líder. Se ele não foi trabalhado ali, claro que nós não estamos desconsiderando aquelas pessoas que, como eu, converteu-se aos 25, 26 anos de idade, de modo nenhum, ou até mais. Não estou dizendo que isso é impossível. Mas nós que temos o conhecimento da palavra, não podemos deixar de pregar o evangelho dentro da nossa casa para buscar o pecador lá fora. Primeiro em Jerusalém, primeiro dentro da casa. E depois nós vamos buscar lá fora também. Tem o problema da marginalização, né, marital. Hoje não tenho nenhum problema com as mulheres. Lá nós temos mulheres que são fortes e trabalham na igreja. E eu conheço muitas delas, mas hoje a omissão dos homens tem dado espaço para que as mulheres ocupem lugares que talvez elas nem queriam estar, nem queiram estar. Elas estão porque elas amam o Senhor e vê que os homens são omissos, estão sentados, estão buscando talvez o Palmeiras, o Corinthians, sei lá, algum time para estar torcendo, levando a bandeira, matando gente atrás de futebol, enquanto tem um trabalho maior. Eu não estou falando de pessoas que estão lá fora, estou falando de crentes que conhecem a palavra, mas estão atrás com a bandeira atrás do time. Não que eu tenha nada com futebol, aliás, eu gosto muito do futebol. Mas nada pode substituir o chamado do Senhor na vida de cada um de nós. Nada. Né? Então, isso é uma degradação, né? Presenciamos também uma geração de pais divorciados que tem recebido uma clara mensagem de intolerância e derrota nos relacionamentos. Se uma pessoa foi derrotada no seu relacionamento, qual a autoridade que ela tem para conduzir, né, uma casa, um filho? Elas estão tentando mostrar, ou então, como diz aquelas pessoas lá fora, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona na vida cristã. Funciona, olha para mim e segue. Então, hoje há uma quantidade de pessoas com distúrbios emocionais dentro da igreja que estão indo atrás de psicólogos lá fora no mundo que não têm a possibilidade de trazer uma cura para essas pessoas. Estava lendo um livro do John MacArthur, né? É mais ou menos assim que pronuncia, John MacArthur, ele falando sobre a sociedade sem pecado. E a análise dele era que, com a psicologia moderna, as pessoas não se sentem mais culpadas. E às vezes dentro da igreja a gente não quer que as pessoas sintam culpa. Mas a culpa é necessária, sim. Por que não sentir culpa? A culpa leva a isso que nós estamos falando aqui, que é o arrependimento. Então a maioria dos líderes tem procurado, com o humanismo, que penetrou também na igreja, dizer para as pessoas que elas não precisam sentir culpa. E aí, se elas não têm culpa, vai se arrepender de quê? Vamos tocar a vida para frente. Só que não resolve os seus problemas. Como nós temos lidado lá com vários casos de pessoas cristãs com problemas terríveis, psicológicos, depressão, tentando suicídio. Coisa incrível, né? Hoje na igreja moderna. Então, diante de todo esse quadro, a liderança desse tempo, o obreiro desse tempo, ele tem que ser um obreiro aprovado, né? Um obreiro, como disse Paulo escrevendo ao seu filho na fé de Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Esse tem que ser a posição do obreiro. Não ter do que se envergonhar e estar manejando bem a palavra da verdade. Quando você está na frente, quando alguém vai para frente, você se torna referencial para todos que estão te vendo. E se há uma mancha na vida do líder, significa que a pessoa que está o ouvindo talvez não dê crédito, como foi dito aqui nessa manhã pelo Tony, né? O Tony disse que como que a pessoa está ensinando ao outro e depois o outro vê ele praticando coisas erradas e fala, aquilo que você fala não te consertou, não vai servir para mim.
Não tem como seguir uma pessoa assim. Então, automaticamente, essa pessoa não vai seguir pessoas assim. Então, eu coloquei assim, pessoas que Deus busca, intercessores, adoradores, isso aí a gente está claro na palavra, né? Intercessores e adoradores são pessoas que Deus busca. São tipo de pessoas que Deus constantemente busca. Mas Jesus afirma que também procura obreiros. E aí ele diz lá, em Mateus 9, 38 e 39. Né? Ah, tá. É por causa do... Ah, não, pode... Vê se você acerta aí o foco. O foco. Ah, sim. Não, isso aqui eu não queria mostrar isso, não. Isso aqui era só para eu ler mesmo. Mas eu tenho um slide depois. Eu tenho. Tá certo. Isso aqui eu vou ler aqui mesmo. Então, Jesus falou que o Pai procura obreiros, né? A seara está pronta e o que nós vemos de obreiro não é qualificado para estar naquela posição. Lá na nossa cidade é assustador o número de lugares que os bares que estão fechando para abrir igrejas. E as pessoas falam, não, mas isso é muito bom, em vez de bar, uma igreja. Eu não acho que é bom, eu preferia que ficasse o bar. Aquele modelo de igreja não é o modelo que o Senhor estabeleceu. Por isso, o bar seria melhor, porque nós iríamos... Porque a pessoa, quando é religiosa, ela tem mais dificuldade de converter do que alguém que está na bebida. Então, as pessoas aprendendo a ser religiosas e se fortalecendo, né, se cercando de entendimento mental da palavra e, assim, aprendendo a resistir ao verdadeiro evangelho de Jesus com a própria palavra. Então, é uma situação delicada. Obreiros são pessoas que não apenas estão dispostas, mas legitimamente afinadas com a vontade de Deus para o serviço mais nobre que um ser humano pode se envolver. Pessoas que vão mudar o destino de milhares, de muitos em toda a terra. Milhares de pessoas poderão ser mudadas apenas pela vida de um só obreiro, de uma só pessoa. Deus não está tão interessado em quantidade, mas na qualidade eu tenho convicção de que Ele está interessado. Na qualidade. Há uma novidade no meio dos cristãos que Deus não está, com a graça, Ele não está muito preocupado com o pecado. Puxa, isso é terrível. Isso tem feito a cristandade viver a dualidade. É na igreja uma pessoa, lá no mundo é outra coisa. Não tem vínculos, né? Vínculos verdadeiros. Uma importante questão é que a mobilização desse tipo de contingente, que é o obreiro, é precedida por um processo de qualificação que poucos correspondem ou se propõem a submeter. Não é qualquer um. Apesar de há um chamado para todos, né? Há um chamado para todos, mas não é de qualquer jeito. O Senhor tem um trabalho a ser feito. Se você olhar a história, se você olhar a vida de Moisés, a vida de Abraão, a vida de cada um desses homens, você vai ver que Deus trabalhou com eles antes de apresentar eles ao mundo. E não vai ser diferente com nenhum de nós. Vivemos uma geração rápida, uma geração de toques, né, em dígitos, e que as coisas acontecem. Mas no plano de Deus, isso não funciona. Não funciona. E se nós olharmos a própria história recente, dos vários movimentos que queriam fazer líderes rápidos, nós vamos ver o resultado que deu. Naufragou. Não tem como funcionar. É trabalho da mão do Senhor, como foi visto aqui nessa manhã, na vida de cada um de nós, e não podemos fugir dessa realidade. Nenhum de nós podemos fugir dessa realidade. Jesus termina esse convite dizendo: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que ele disse isso? O chamamento é geral, mas o processo de seleção
acontece. Não duvidem disso. Nós somos imperfeitos. Qualquer um de nós, se formos criar uma empresa, nós vamos pedir que as pessoas mandem currículo e nós vamos ler esse currículo e vamos fazer uma seleção. Por que nós achamos que Deus pode usar a gente de qualquer jeito? Por que você acha que Deus não vai fazer esse trabalho de selecionar e de trabalhar e de mudar características, mudar hábitos, para que assim nós possamos ser usados por Ele? É um ledo engano pensar que Deus só chama e não seleciona. Há um efeito funil, sim. Muitos vêm, mas na hora de passar, poucos passam. Não estou dizendo que a pessoa sai da igreja, que ele às vezes não está na frente de qualquer coisa. Agora, o que está fazendo? A pergunta é, eu estou fazendo o quê? Qual o resultado? Quando eu olho para trás, o que é que eu vejo daquilo, da minha caminhada, do meu chamado? O que está acontecendo? Às vezes não está acontecendo nada, mas não está nem aí. Eu sou o líder, eu sou o pastor, cara, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, não resolve só isso, né? Há uma distância entre ser chamado e ser escolhido. Esta afirmativa de Jesus revela um efeito funil: de muitos sobram poucos. Isso mostra como o mundo espiritual impõe um processo de seleção. Ou seja, muitos são chamados, todos são provados, porém poucos são aprovados. Muitos são chamados, todos devem ser provados, mas pouquinhos são aprovados. É verdade que quando você olha para a igreja de hoje, você não vê muita gente aprovada ali na frente. Muitos desaprovados estão ali na frente. Mas o processo de seleção do Senhor é diferente desse processo que os homens fazem na terra, usando o próprio nome do Senhor e o próprio nome igreja. Mas não se iludam, porque o processo ali não é o processo verdadeiro. Não é de qualquer jeito, muito menos do nosso jeito, que vamos andar no chamado de Deus. É preciso entender que, apesar de ser chamado, o chamado não é nosso, é de Deus para nós. Ele faz o chamado, mas o chamado é dele. Eu tenho que querer fazer de qualquer jeito? Não, do jeito dele. E para isso precisamos nos encaixar dentro da maneira como ele trabalha, nos envolver do jeito que ele trabalha. Aceitar o chamado de Deus significa concordar com a grande realidade de que não sabemos a melhor maneira de vivermos a própria vida. Nem a nossa própria vida nós sabemos viver. Quanto mais fazer o trabalho de Deus. Mas o Senhor sabe. E é por isso que Ele quer trabalhar em nossas vidas, né? Então, irmãos, esse foi o grande apelo de um dos grandes, se não o grande, de um dos grandes obreiros do reino de Deus, que foi o apóstolo Paulo, né? E aí, nós vamos então ver o nosso assunto. Olha, deixa eu botar aqui no bolso. Agora, eu preciso do... Isso. Pode ser. Então, o obreiro aprovado, né? Obreiro aprovado. Tirei esse texto do livro de Timóteo, capítulo 2, verso
15, onde Paulo começa a aconselhar a Timóteo, e vem falando sobre a militância daquele que foi chamado, etc. E quando, a certa altura seu escrito, ele diz para Timóteo aquilo que eu acabei de citar para vocês. Procura apresentar-te a Deus. Estou dividido em duas partes. E essa parte procura apresentar-te a Deus e não aos homens. Tem muita gente que fala que vai se apresentar a Deus, mas na verdade ele quer um palco para se apresentar aos homens. E esse é um dos problemas da liderança do obreiro de hoje. Ele procura um lugar para aparecer, para ser notado, ser visto. Então, para quem estamos fazendo é tão relevante como o que estamos fazendo. A questão não é só fazer. É vital focalizar e disciplinar a motivação pela qual estamos fazendo aquilo. Um líder, um obreiro não pode ter a motivação errada para trabalhar para o Senhor. Se a motivação dele é aparecer, é viajar, é ganhar dinheiro, ele já começou um projeto errado. Nesse livrinho aqui do Bob Mumford, né? Bob Mumford escreveu. Vocês podem pegar ele aí fora. É muito interessante porque ele trata de abaixo da linha de fundo. Ele fala das motivações. Você pode descobrir, esse livro me ajudou muito a descobrir motivações. Quando você vai fazer algo, quando você é chamado para fazer algo, quando você vai ajudar uma pessoa, quando você vai se envolver em um projeto, qual a motivação que impulsiona você a fazer isso? Você precisa pesar isso, porque nosso coração é enganoso. Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa, mas lá no oculto existe alguma tendência de glória ou de ganho ou de lucro pessoal com isso. Então o obreiro ele precisa ter cuidado com isso. Outra questão é a questão do alicerce. O crescimento aparente se fundamenta numa base que ninguém vê porque se encontra enterrada. Qualquer construção que você vai fazer sem um bom alicerce, ela está fadada à queda. Lá, eu acho que aqui também tem o bambuzal, né? Estive descobrindo que o bambuzal, quando você planta ele, pé de bambu, ele cresce para baixo. Por isso que você vê ele inclinar, quando o vento bate, ele inclina, mas nunca quebra. Ele inclina, mas nunca quebra, porque ele cresce primeiro, antes de crescer para cima, ele cresce para baixo, ele aprofunda, ele vai buscar lugar onde tem água, ele cresce pelo menos 5 metros para baixo, para daí depois ele subir e dar aquela coisa fina, alta, né, que para aguentar a ventania precisa realmente ter raízes. Então o alicerce é fundamental. Ninguém pode tentar construir, o número de casas chamada igreja que se abre hoje, do jeito que se abre, não tem cabimento. Não dá para entender que aquilo é... E pior de tudo, pessoas estão sendo iludidas com aquilo ali, indo àquele lugar, achando que vão servir a Deus naquele lugar. Então, Deus vai avaliar a intenção de cada esforço praticado. E esse texto aqui mostra que um homem como Samuel se enganou. Um homem que a palavra diz que uma palavra só da boca dele não caiu em vão. No entanto, na hora de escolher o segundo rei de Israel, ele olhou de todo jeito e não conseguiu encontrar a pessoa, então se enganou. E aí o Senhor falou para ele: Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que está fora, mas eu vejo o que está lá dentro. E é isso que Deus está procurando na liderança de hoje. Pessoas que têm um coração realmente para Ele. Não é uma questão de eu querer servir, Deus, querer ser missionário, né? Missionário na Nova Zelândia, missionário na Inglaterra. Não que não haja pessoas lá necessitadas, é muito fácil, é muito bom. Mas pessoas que queiram realmente encontrar com Jesus e levar esse Jesus a essas pessoas em qualquer parte do mundo. O problema está aqui, no coração. Qual a razão que você quer fazer isso?
Aí a motivação tem que estar correta. Ali uma motivação corrompida, que é um alicerce, né? Coloquei um alicerce bem aprofundado. Uma motivação corrompida já condena uma obra antes mesmo de começar. Nesse livro aqui, o Billy Gothard, né? Ele fala que toda organização que começa já tem um germe capaz de derrotá-la. E na nossa vida não é diferente. Todos nós já temos em nós, na nossa essência, já tem algo capaz, se nós não procurarmos nos aliar à vontade de Deus, já tem a capacidade enorme de já começar uma obra derrotada, por causa da maldade natural que o pecado trouxe ao coração do homem. Por isso, a mudança é necessária, o aprofundamento, a obra de Deus é necessária. Por um lado, as coisas acontecem, né? A gente vê muita coisa que começa, muito movimento, a gente vê muitos pastores cheios de carisma. A gente não vai dizer que essas pessoas não são de Deus, que elas não converteram. Não, é verdade. São pessoas que converteram, sim. Elas começam um movimento e daqui a pouco junta gente, só que do mesmo modo que começa, termina. Acaba, logo aparece um escândalo, e daí tudo aquilo que parecia lá em feira está cheio disso. Cheio disso. Recentemente, os 3 maiores grupos que tinham na cidade racharam por causa de problemas desse jeito. Movimentos que começaram, é o camarada cheio de carisma, é o homem, faz, acontece, e de repente está a podridão e rachou. Então não adianta, tem que passar pelo tratamento. O tratamento de Deus é fundamental. E o pior de tudo é que sempre que uma construção desaba, muita gente morre ou se machuca. E daí, muitas ovelhas que são sinceras, que queriam realmente cooperar, são feridas, e muitas até nunca mais vão voltar a um lugar como aquele, nunca mais vão procurar conhecer o Senhor. E aí vem o grande desastre que nós vemos na igreja de hoje. Então, para a gente entender melhor, eu quero tocar aqui nessa questão da lei dos 2 altares. O primeiro altar fala do testemunho que Deus dá acerca de nós. E o segundo altar fala do testemunho que damos acerca de Deus. Existe, porém, uma sequência. Não pode ser ao contrário nunca. Nunca vai poder ser ao contrário. Primeiro, você tem que encontrar com Deus, no seu quarto, se permitir ser trabalhado por Ele, e depois o próprio Deus vai se encarregar de te levar, te apresentar às pessoas lá fora. Não precisa você querer aparecer, né? Se você vai buscar a Deus no seu quarto, uma das maiores tragédias do cristianismo moderno é que a maioria dos cristãos, eles não estão nem aí para a Escritura. A revista Impacto tinha na contracapa uma pesquisa de que um grupo estava lançando uma Bíblia e mais de 50% dos pastores, dos líderes aqui no Brasil, a própria, eu não me lembro se foi a NVI, que ia lançar um Novo Testamento, fez uma pesquisa entre pastores, a maioria não tinha lido a Bíblia toda, nunca leram a Bíblia toda. A maioria. King James. Nunca leram a Bíblia toda. São pessoas que estão tomando conta de outras e dizendo que está guiando essas pessoas para o reino de Deus. Então essa sequência deve ser obedecida. O altar íntimo sempre precede ao altar do testemunho. Aparente ou permanente. É fácil chegar na frente e falar. Agora, onde começou isso? Foi lá no oculto? Foi lá no escondido do seu quarto? Foi lá na solidão com o Senhor? Esse é o grande dilema motivacional, né? Onde é que está a motivação? É de estar apresentando-se, falando,
Eu vou, às vezes, na reunião dos pastores e é difícil um começar um assunto e terminar, porque o outro não deixa. Nunca vi gostar de falar igual o pastor. Desculpe os irmãos se tiver algum aqui. Mas gostam de microfone. Não sabem ficar calados muitas vezes. Então, antes de sermos apresentados aos homens, precisamos nos apresentar diante de Deus. Não se pode evitar a destruição daquilo que é aparente. A própria lei, a lei espiritual, mostra que aquilo que é aparente está abalado e vai desaparecer. Não é? O invisível é muito mais real, mas só que nós somos muito condicionados a viver muito na questão da aparência. Sem uma vida íntima com Deus, agregamos uma inconsistência que mais cedo ou mais tarde nos fará vítima da vida pública, que é o que tem acontecido. Muitos querem a vida de estar presente, a vida de ser notado. Mas aí, por não ter raízes, por não ter a consistência, por não ter a obra de Deus, termina fracassando, né, e vão sucumbir com a obra que Deus colocou na sua mão. Essa foi a situação que desqualificou Saul, né? Vou continuar falando um pouco mais sobre essa lei dos 12 autores e trazer para essa questão das motivações e princípios. Quando nós sacrificamos no altar íntimo, nós revelamos nossas motivações. Nós falamos para Deus, né, o que nós queremos. No altar público, expressamos nossos valores e princípios. Porque quando nós chegamos ao público, os valores que nós vamos apresentar para os outros é aquilo que nós agregamos lá naquele altar individual. É ali que nós vamos receber o que nós precisamos para falar ao público. Quando nós abrimos a nossa boca e pregamos, e aí as pessoas começam a ouvir o que nós estamos falando, falar, esse não esteve lá no conselho. Não esteve lá. Essa palavra, quem conhece a palavra, mas como a maioria do cristianismo não conhece hoje a palavra, então muitos estão sendo levados por vento de doutrina e sendo iludidos. Né? O que nós vemos é essa igreja nominal, que eu sei que existe a igreja verdadeira sendo corrompida a cada dia. Motivações têm um caráter oculto, valores e princípios têm um caráter de comportamental. Por mais que as nossas motivações sejam certas, se o princípio é errado, o resultado será morte. Então nós vamos analisar um pouco sobre essa questão aqui. Princípio e motivações. Por princípio você pode usar por base, pode usar lei, mas a palavra coerente é princípio. Nós vamos ver alguns testemunhos. Por exemplo, o testemunho de Davi. Davi teve, depois que ele chegou ao reinado, ele teve uma motivação correta. Qual era a motivação dele? Trazer a arca que, por todo o reinado de Saul, nunca voltou para o lugar lá em Israel. Então ele teve uma motivação, trazer a arca do Senhor. Né? A motivação dele é correta, o lugar da arca tinha o local indicado, né? O tabernáculo. Mas a maneira como ele conduziu a arca estava errado. O princípio, a motivação correta, mas o princípio errado. Não era no carro de boi, era nos ombros do sacerdote. Talvez Davi não tinha o conhecimento ou não importou de procurar saber isso antes. E isso é uma razão muito clara do que muitos erram hoje. Né? Quantos erram porque não procuram antes se certificar de qual é a maneira de fazer as coisas, conduzir as coisas.
E daí o resultado foi a morte, né? Aquela coisa assustadora que quando o carro tombou, Uzá foi por a mão e foi fulminado, aquilo assustou a Davi principalmente e a todos que estavam caminhando junto. Então, motivação certa, princípio errado. Mas tem outro caso, que é o caso de Ananias e Safira. Eles tinham o princípio correto, mas a motivação errada. Também não dá certo. O que aconteceu com eles? Estava congregação, todo mundo recebendo a palavra e vendendo o que tinha e colocando aos pés dos apóstolos. Eles viram aquilo e falaram, eu vou fazer também. Foi lá, vendeu, e o princípio de dar, correto. Mas a motivação do coração era aparecer. Não era obrigado a dar tudo. A gente já conhece demais isso, né? Ele não era obrigado a dar tudo. Ele podia dizer, não, eu só quero dar 50% e o resto eu estou precisando, vou fazer isso, aquilo, outro. Mas ele queria mostrar que, como os outros davam tudo, ele também dava. E aí escondeu uma parte e isso custou a vida de ambos. Quantos de nós hoje vivemos dentro da igreja fazendo essas coisas? Às vezes querendo agir no princípio certo com motivação errada. Na verdade, a igreja moderna prega isso. Dá, porque você vai receber mais. E isso tem desviado muitos dos filhos de Deus, e é por isso que não se pode acreditar que há um crescimento verdadeiro dentro desse chamado dessa igreja verdadeira. Novamente, nós vamos insistir nessa questão do altar, porque ela fala muito do que deve ser um líder, né? O altar secreto do quarto e a recompensa pública que vem de Deus. O altar é o lugar onde nossa vontade é quebrada, ou quebrantada, e damos a Deus apenas o que Ele está pedindo. É o lugar de sacrifício, onde oferecemos a Deus algo que nos custa e que Ele é agradável e verdadeiro. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer a obra de Deus, quer agradar a Deus de alguma maneira, mas o que nós damos para Deus é uma coisa... Não damos o tempo, né? Nós falamos, permitam, irmãos, falar uma coisa para vocês. Ontem, depois que a Ariadna falou a palavra do Ângelo foi bem oportuna, porque não é hora para oração aquela hora. É hora de decisão. É hora de fazer decisão. Se você sente que há um chamado na sua vida, não ore pedindo a Deus que lhe chute, Deus não vai lhe chutar. Saindo do Egito foi diferente da saída de Babilônia. Da Babilônia voltou quem queria. Sair do Egito foi uma obra de Deus mesmo, nos resgatar de lá para nos colocar aqui. Mas para sair de Babilônia, só quem tem coração. Não tem oração para isso, é hora de ação. É mesmo aquela história de Moisés na frente do Mar Vermelho, orando para Deus abrir. Ele falou, não, por que está orando a mim? Marcha. Diz ao povo que marche. Então tem horas na vida que nós devemos ter coragem de decidir. Não é hora de orar, Senhor, me chuta, me manda não sei para onde. Não, Deus não vai mandar não, irmão. Não adianta você fazer essa oração. É hora de você vir à frente e dizer, Senhor, eu quero te servir. Vai ter um custo, claro, a Bíblia já diz que vai ter um custo. Não é novidade, vai ter um custo sim. Quem é que está servindo a Deus que não perdeu algo? Mas ganhou muito mais. Muito mais foi ganho. Então vai ter um custo. Esse é o problema. Nós vivemos em um mundo onde há uma oferta, há várias ofertas, há ofertas extravagantes para a juventude. E a hora de tomar essa decisão não é nada fácil.
Eu compreendo que não é fácil e que na idade de vocês tem sonhos, né? Tem influência de um mundo que nós vivemos, de um mundo moderno, mas que ao ouvir palavras como aquela, como palavras como nós estamos ouvindo aqui, não dá para ficar só orando. Precisamos decidir. O Senhor está procurando obreiros. Deus tem uma insistência com isso, Ele procura em todo canto pessoas que queiram ser afinadas com Ele para traçar, caminhar nesse projeto. Como você acha que vai vir esse reino de Deus? Há uma luta, há uma falta de compreensão nossa, de um modo geral, qual é a hora, minha hora e qual é a hora de Deus. Nós temos que saber essa hora. Tem hora que é Deus, tem hora que somos nós que precisamos decidir. Não tem jeito. A hora de Deus é a hora de Deus, e a minha hora é a minha hora. Tem uma hora que Deus está nos chamando, está falando ao nosso coração, e nós não queremos admitir, não queremos deixar para trás, não queremos renunciar a algumas coisas. E por isso, essa seara está tão carente de obreiros. Tão carente de obreiros. Então a palavra sacrifício no latim significa tornar santo, né? Todo altar é um lugar onde somos tocados e transformados por Deus. Este altar secreto não se constrói em igreja, não adianta. Fica sempre indo, não é na igreja. Ou através da comunhão com irmãos, mas no quarto só entre você e Deus. Ao sair de lá, você vai sair convencido e quando chegar essa hora você não vai ter dúvida que é a hora de tomar a decisão. Eu conversei com ele, ele já me chamou e eu estou resolvido. Só vou encontrar com os irmãos que estão ministrando, que são mais velhos, dizer para eles que eu já tive esse convite, já tive esse envolvimento, agora é aqui o meu caminho. E tenho certeza, irmãos, jovens queridos, que vocês não vão perder nada tomando essa decisão. Se há um chamado maior na terra, é esse. Servir ao Senhor. A consciência pessoal de que Deus é a nossa fonte inesgotável determina a linha da nossa maturidade. Às vezes alimentamos expectativa em pessoas, né, que deveria ser canalizada apenas para Deus. Por algum tempo isso é até aceitável. Mas como vai ter uma hora, como foi dito nessa manhã, que não precisa, Tony falou aqui, que não, quando alguém falar, o Espírito Santo já me falou isso. Agora eu vou caminhar, vou seguir. Não precisa ficar só dependendo, porque se o Espírito veio para nos ensinar, claro que ele vai usar pessoas mais velhas que têm nesse ambiente, como foi também dito aqui nessa manhã, mas vai ter uma hora que você tem que se tornar também um agente transformador, um agente que vai trazer o reino e a graça de Deus para aqui. Então, um obreiro que quer ter uma vida bem-sucedida, ele vai conquistar isso no seu quarto, no seu lugar silencioso, no seu lugar com Deus. Muitos de nós não aprendemos ainda que, ao chegarmos à presença de Deus, muitas vezes não é necessário só falar. É necessário, às vezes, calar. É ali que você vai ouvir as impressões que ele tem para te dizer. Aquilo que ele tem para dizer. Imagine você, toda vez que eu acerto com ele para ter uma conversa, eu vou lá e eu falo, depois eu dou as costas e vou embora. Aí no outro dia eu acertei com ele para conversar de novo, aí eu vou lá, falo, depois vou embora. E ele nunca fala. E ele, quem mais precisa falar, eu não dou oportunidade. Porque nós aprendemos que orar é sempre falar com Deus. E às vezes orar é ficar inquieto em um canto e ouvir de Deus. Se isso acontecer na vida de um filho de Deus, com certeza ele não vai ter dúvida de que ele deve chegar no lugar público e dizer, eu já resolvi isso. Agora eu só quero
caminhar e me entregar ao Senhor. Deixar que Ele guie a minha vida. Vamos mais o altar. Aí tem uma apostila muito boa de Haroldo que fala sobre o altar, onde Deus fala, né, com várias vezes com os homens, com Abraão, com Jacó, sempre no altar. Gente, esse altar é fundamental para a vida daquele que quer servir a Deus. Você não tem como viver essa vida agitada que o mundo impõe sobre nós, sem dar tempo para Deus e achar que ainda assim Deus vai te arrastar para levar para ser usado. Não, você vai precisar parar. É por isso que eu digo, tem hora que nós precisamos deixar Deus e tem hora que somos nós que vamos decidir se Deus vai agir ou não vai agir na nossa vida. Então, o exemplo de um altar solitário é Davi no campo das ovelhas, precedendo ao campo de batalhas. Então, em Samuel 17, 37. Onde é que está esse versículo aqui? Acho que eu anotei errado ali, mas... Alguém tem uma Bíblia aí? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. 17, 37. 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. Quando nós vemos a história de Davi, nós sempre nós focamos naquela grande luta de Davi contra Golias, né? O grande feito. Davi derrubou o gigante Golias. Mas sabe onde começou isso? Lá no campo das ovelhas. Lá Davi aprendeu na solidão a conhecer a Deus. Então, antes de vencer Golias, no anonimato venceu as garras de um leão e de um urso. Ele não foi enfrentar aquele gigante ali de qualquer jeito, não. Ele já tinha sido treinado por Deus lá naquele campo das ovelhas. E quando ele viu toda aquela manifestação em Israel, aquele exército todo amontinado ali, e o gigante todo dia cobrando, né? Aí não precisa a gente lutar, levanta um dentro de vocês aí, né? Ele fala que era 40 dias, parece. 40 dias ouvindo aquela afronta de um filisteu e o exército cá do outro lado, tudo olhando. Um massacre, né? De manhã e de tarde. De manhã e de tarde, Golias vinha e afrontava o exército de Israel. E todo mundo encolhido, o rei sentado no trono, e ninguém fazia nada. Mas Deus já tinha sua arma secreta. Antes de tomar a espada de Golias no altar do testemunho público, Davi recebeu uma harpa de Deus no altar oculto. Lá no escondido, ele adorava a Deus com a sua harpa. E era Deus mesmo, porque a ovelha não estava preocupada com música. E ele não tinha como aparecer para ninguém. Então ele adorava, era Deus. Ele tinha comunhão com Deus. E dali saiu o grande Davi, que enfrentou Golias, né? E que apesar de não ser conhecido dos homens, Davi era muito bem conhecido de Deus. Irmãos, há uma tendência naquelas pessoas, pelo menos lá onde eu estou, na feira, todo mundo quer ter um título. Pastor agora não serve mais. Agora é bispo, apóstolo, patriarca, apóstolo também, esse eu não conhecia não. Patriarca, então as pessoas estão atrás de título, atrás de aparecer. Eles colocam como obreiro, mas a verdade é querendo aparecer. Eles estão acima, colocar os altares deles acima do altar de Deus. Mas
você serve a Deus lá no seu quarto e na hora de aparecer em público, é Deus que vai te levar lá, como ele fez com Davi. Não precisou Davi querer aparecer, ele simplesmente foi chamado pelo pai e falou: olha, teus irmãos estão lá na frente da guerra, então você vai levar comida para eles. Arruma aí uma saída de uma comida para levar para eles, porque eles vão precisar se alimentar. Davi pegou alguém, ao cuidado dele, pegou alguém, deixou por conta das ovelhas dele e foi fazer o mandato do pai. Ao chegar, o que ele se depara com aquela situação? Um filisteu enorme afrontando o exército do Deus vivo. Ele aí, então, tocado pelaquela situação, se coloca à disposição do Senhor. E aí nós sabemos o restante da história. Irmãos, todos nós caminharmos no altar oculto, tivermos o nosso tempo com Deus. Eu sempre falo, se a igreja fosse a igreja como o Senhor quer que ela seja, ela não precisaria de canal de televisão, não precisaria ter rádio, porque todos os repórteres iam dar atrás da igreja para colocar as situações que a igreja estava fazendo na terra. Não precisaria. Teria investido em outras coisas. Tem tantas outras necessidades, né? E a igreja está gastando dinheiro com canal de televisão, com templos suntuosos, com isso, com aquilo, porque não tem o olhar, né? Lá em Aracaju, tem um grupo de igrejas que é quem predomina na cidade. E o líder da associação vai ser aquele que tiver mais gente dentro da igreja. Aí haja correria, né? Haja correria que é para trazer gente, que é para ser o líder da associação das igrejas, tal e tal. Tudo contrário, tudo princípio totalmente distorcido daquilo que Deus queria que acontecesse. Então, irmãos, complementando, né, nosso assunto. O altar escondido dentro do Jordão e o memorial fora do Jordão. O Jordão é o limite da mudança. O Jordão é o limite da mudança. Quem vai atravessar o Jordão não pode ser mais do jeito que era antes. Não pode ser mais. Aquela geração foi uma geração nova que entrou na terra, exceto dois homens, 2 ou 3, que saíram do Egito. Porque ali foi o limite da mudança. Do deserto, ou você sai aprovado ou simplesmente morre. Todos nós que fomos chamados para servir ao Senhor, haveremos de passar pelo deserto. Não tem jeito, não tente, sob pena de você colocar em risco a obra que o Senhor está te delegando e a sua própria vida. Não tem jeito. O deserto, nós precisamos sair aprovados. E esse deserto não somos nós que escolhemos, é o Senhor que vai escolher para cada um de nós como ele vai se dar. O Jordão é para os que não só saíram do Egito, mas que também abandonaram a mente de escravo. É terrível, é doloroso como o medo, né, que a maioria de nós como cristãos temos de nos jogar aos braços do Senhor. Estou sempre agarrado com alguma coisa, né? Tudo isso que foi dito aqui foi manifesto. Quanto potencial existe hoje, né? Mesmo no mínimo nessa igreja que poderia estar fazendo a diferença, nós estamos agarrados a sonhos que também foram ditos aqui. Nós queremos ser aquilo. Não, eu quero ser aquilo. E não se joga nos braços do Senhor. E por isso, essa necessidade de obreiros. Essa mente de escravo, ela é terrível. Ano passado eu tive em Moçambique. E quando eu cheguei lá, eu fiquei... Porque é como
disse Elisa lá em feira. Você vê o noticiário e vê pela televisão, é diferente de você chegar no local. E andei um pouco por lá, pelo comércio, e o que eu vi foi que outros povos, chineses, indianos, dominam o comércio, o mercado de Moçambique. Eles continuam sendo escravos mentais. As coisas estão lá, mas eles não fazem nada, não sabem, produzem nada, não sabem fazer nada. Ainda estão escravizados. Livres, mas escravos. E é assim que está muitos de nós hoje. Somos livres para ir e vir, mas somos escravos da nossa própria mente. Nós temos medo de colocar nossas vidas na mão do Senhor, de ser um obreiro de Deus. Temos medo, porque temos medo de perder algo. Não queremos deixar aqui para buscar aqui. Nós só deixamos aqui se aqui já for seguro. Esse é o grande dilema, esse é o grande problema. Precisamos tomar decisões claras. Nos soltar. Muitas vezes aquilo que nós nos agarramos, como o Senhor fez com Abraão, né? Pediu Isaac. Era Abraão ainda? Já era Abraão. Pediu Isaac, ele não titubeou. Levou lá e disse, não vou fazer a vontade do Senhor. Aí o Senhor, não, toma conta. Será que Deus não quer fazer isso com vocês? Claro que quer fazer. Quer fazer isso com vocês, mas vocês precisam decidir, porque esse medo prende a vida da pessoa. Amarra, não solta, não anda, não muda. Nós já falamos que o arrependimento vem do grego, é traduzido como metanoia, significa mudança profunda de mentalidade. Não adianta, a mentalidade religiosa que nós vivemos, ela está anulada, ela não dá para seguir. Não adianta ver um lugar como esse aqui, ouvir o que nós ouvimos e voltar para lá para ser a mesma coisa de antes. Alguma coisa tem que acontecer, irmãos, em nossas vidas. Mudanças têm que ocorrer. Às vezes nós temos que ser ousados, atrevidos. Lá em Feira de Santana, nós começamos o nosso trabalho. Começamos não, a gente foi tocando as coisas lá, não vou dizer que começou nada. Estávamos numa denominação e nós queríamos mudar a denominação, transformar a denominação numa igreja diferente e tal. E era um sistema. O sistema é um rolo compressor. Você se põe no caminho, ele passa por cima de você. Não adianta. E aí fizeram uma sessão, algumas igrejas têm esse negócio da sessão, e liberaram a gente com a carta na mão para vocês aqui dentro não dá certo. Vão embora, vão para qualquer canto. E a gente ficou à toa chorando, porque a gente faz, como é que eles fazem isso com a gente, nossos irmãos e tal, chorando. Meio perdido assim, andando para lá e para cá. Até que o Senhor nos deu a graça de conhecer um livro de Otmani, que fala da igreja cristã normal, né? Igreja cristã normal. A vida normal da igreja cristã. Aquele livro mudou a história da nossa vida. Começou a ver que igreja não era nada daquilo que a gente estava pensando que era. E aí Deus começou a trabalhar. Depois nós conhecemos aqui no Rio Grande do Sul um trabalho do Vimalgo, chamado da meia-noite, e nós saímos da Bahia para ir para o Rio Grande do Sul para conversar com o Vimalgo, saber o que fazer. E aí ele conversou conosco através de um tradutor. Meninos, não se preocupe com isso. A igreja dos últimos dias vai voltar para casa. Não se preocupe com isso. Procura o mais idôneo entre vocês, o mais velho. Coloca lá na frente e vão orando e Deus vai dar graça. E aí nós ficamos. Aí nós descobrimos que tinha outros em Baixa Grande e em Itabuna que falavam a mesma linguagem. Disparou para lá. E aí conheceu aquele cidadão lá, o Romilton e tal, a quem a gente anda há mais de 20 anos juntos.
Não tente me enganar. E daí fomos remetidos para conhecer esses irmãos aqui, a literatura dos irmãos do Sr. João, tal, e aí começamos esse. E aí viemos andando em casa, tal, aí começou a aumentar. Falamos, vamos alugar um lugar no centro. Vamos para o centro da cidade. Alugamos uma garagem e fomos para o centro da cidade. E aí ficamos ali, tal, tal. 5 anos pagando R$ 1.000 de aluguel. E não via muita coisa. Muito pelo contrário, criou um sistema dentro da gente, um sistema diferente. Né? Eu falei, não, a gente vai voltar para casa. Pensa na dificuldade daqueles que já estavam acostumados com aquilo para querer voltar para casa. Irmãos, nós vamos voltar para casa. Não, que isso, não pode. Não, eu vou fazer o seguinte, nós vamos orar, mas nós vamos voltar para casa. Não está jeito de continuar do modo que nós estamos aqui. Além de estar despendendo recurso, não houve proveito nenhum. Muito pelo contrário. Né? Não tinha nada. Não houve resultado nenhum. E muito pelo contrário, houve dispersão, porque alguns começaram a entrar pelo caminho do pecado e a gente não tinha, porque aquele grupão lá a gente não tinha o contato. E aí nós voltamos para casa. Dividiu em pequenos grupos e por bairros. Depois de muita luta, muita oração, nós voltamos para casa. Mas tomar decisão não é fácil. Tem luta, tem dificuldade, mas voltamos. Hoje os irmãos estão alegres, sentem a diferença. O dinheiro que nós juntamos ao longo desse tempo deu para a gente comprar uma chácara agora. E agora a gente vai, de 15 em 15 dias, vai todo mundo para a chácara, tem um café da manhã e a gente senta lá e celebra e ouve a palavra, tem sempre alguém encarregado da palavra, mas o forte é na casa, na mesa. Não foi fácil tomar essa decisão, mas é ali que a gente celebra a ceia, ali a gente come junto, parte o pão, cada casa. Mas dentro desse princípio do obreiro aprovado, casas dignas. É isso que nós temos buscado. Então, irmãos, o altar escondido fala da experiência íntima, da mudança de coração e de mentalidade, né? E o altar público, por sua vez, é o testemunho que damos do que Deus fez de mudança em nossa vida. É o fruto de uma experiência pessoal e íntima com Deus. Então, tudo começa com o testemunho de Deus acerca de nós e se completa com o testemunho que damos acerca dele. Então, primeiro nós precisamos estar com ele, no oculto, no silêncio. E depois não precisa se apressar, deixar que ele vai nos levar para o lugar onde ele achar que nós devemos ser úteis na sua obra, no seu trabalho. Amém? Então, mudanças requer às vezes coragem, ousadia. E eu senti aqui nesses dias, nesse ambiente, que muitos de vocês são marcados por Deus, mas ainda estão medrosos. Não tenham receio. Eu lido com a igreja desde quando eu me converti. Aos 20 e poucos anos. Mas eu tinha um comércio. E a hora mais difícil foi quando a gente procurava líder para colocar lá, porque eu tinha uma gráfica. E vindo aqui, não me lembro onde, acho que foi em Montemor, numa conversa, os irmãos disseram, você vai acabar com a gráfica e vai tomar conta do rebanho. Foi a hora mais difícil. Uma família, eu, a mulher, 5 filhos. Estava todo mundo em casa ainda. E teria que tomar essa decisão. Fechar a gráfica para tomar conta do rebanho. A igreja não tinha lá essas condições e que me oferecia era pouca coisa.
Mas eu disse, eu irei. Eu irei porque antes dessa decisão chegar, eu sempre falava para o Senhor, Senhor, eu não quero morrer dentro desse negócio. Eu não nasci para isso. Dentro da gráfica, eu cansava de falar isso. Senhor, eu não quero morrer aqui. Eu quero ainda gastar meu tempo lhe servindo. E quando veio a palavra, eu não resisti. Foi fácil? Não. Mas eu queria fazer isso há mais tempo atrás. Foi bom. Deus deu graça. Hoje tem lá umas faixas de 120, 130 irmãos que caminham nesse padrão e Deus tem nos dado graça, feito um encontro de jovens, pessoas têm convertido, abriu a porta para um centro de recuperação masculino. Agora tem uma irmã que começou a fazer um trabalho no centro de recuperação feminino, né? E aí a gente está estendendo as nossas estacas para lá, para cá, onde Deus abrir portas. É aquilo que nós ouvimos aqui, não sei se foi esse ano, mas entrando no trabalho do outro. Não precisa nem fazer nada. A gente pensou, vamos fazer isso aqui? Não. Tem alguma coisa na cidade que já está sendo feita. Tem um centro de recuperação, vamos nos encaixar ali. Estamos lá tomando conta. Teve um outro trabalho, tem alguém, vamos nos encaixar lá. Não precisa inventar mais nada para fazer. O que fazer já tem. Basta a gente querer andar com o Senhor, submeter a Ele. Então, esse é o assunto. Amanhã nós temos a continuidade, né, desse assunto que fala sobre o obreiro